Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, nada distinguia o homem que entrou no Greenway Market dos outros clientes apressados. Ele vestia um moletom cinza levemente amassado, um boné escuro puxado para baixo na testa e tênis simples, quase gastos. Sem guarda-costas. Sem terno sob medida. Sem relógio de luxo. Nada que pudesse revelar sua verdadeira identidade. No entanto, esse homem era Michael Anderson, CEO e fundador da Greenway Corporation, uma rede de supermercados multibilionária. Seu nome figurava regularmente em listas dos empresários mais poderosos do país. Na mídia, era aclamado como um visionário. Nos escritórios, era temido. Em discursos oficiais, era citado como um exemplo. Mas naquele dia Michael não queria ser ninguém. Durante várias semanas, algo vinha incomodando. Os números eram bons. Os lucros eram excelentes. Os relatórios internos eram impecáveis. Perfeito demais. Sem queixas. Sem incidentes. Sem problemas humanos. E era precisamente esse silêncio que o preocupava. Assim como fizera no início de seu império, Michael decidiu entrar em uma de suas lojas incógnito. Sem aviso prévio. Sem alertar a gerência local. Só para ver. Só para sentir. As portas automáticas abriram-se com um leve ruído. O cheiro de pão fresco, produtos de limpeza e café barato o envolveu imediatamente. As luzes fluorescentes iluminavam as prateleiras perfeitamente alinhadas. Tudo parecia normal. Normal demais. Michael caminhou lentamente para frente, com uma cesta na mão, observando os funcionários. Alguns sorriam mecanicamente. Outros evitaram o olhar dos clientes. Uma sensação de peso e fadiga pairava no ar, invisível mas palpável. Então, no fundo da loja, perto dos caixas, algo lhe chamou a atenção. Um som quase imperceptível. Um fungar abafado. No caixa número 4, um jovem operador de caixa permanecia imóvel diante da tela. Seus ombros tremiam levemente. Ele virou a cabeça para o lado, como se quisesse esconder o rosto dos clientes impacientes. Michael parou abruptamente. O jovem enxugou discretamente uma lágrima com a manga, respirou fundo. E continuou a examinar os artigos como se nada tivesse acontecido. Naquele exato momento, o coração de Michael afundou. Não foi um erro da caixa registradora. Ele não era um cliente difícil. Foi um sofrimento real cru, humano. E Michael compreendeu algo aterrador. Enquanto os números pareciam favoráveis, alguém em seu próprio império estava entrando em colapso. Ele não conseguia desviar o olhar. Ele não faria isso. Naquele dia, Michael Anderson deixou de ser um CEO incógnito que viera apenas para observar. Era um homem confrontado com uma verdade que nenhum relatório financeiro ousara revelar. E isso foi apenas o começo. Michael posicionou-se na fila do caixa número 4. À sua frente, 2 clientes suspiravam ruidosamente. Atrás deles, uma mulher digitava nervosamente em seu celular. Mas Michael só viu uma coisa. Ethan. O jovem caixa encarava a tela, mas seus olhos estavam vazios. Seus dedos tremiam a cada item escaneado. Uma lágrima silenciosa escorreu por sua bochecha e caiu no balcão. E bip, e bip. Cada som do tambor parecia lhe causar violência. Sério, um cliente exclamou de repente em tom irritado. Não temos o dia todo. Ethan olhou para cima em pânico. Eu sinto muito, senhor. Sua voz embargou no final da frase. Antes que ele tivesse tempo de recuperar o fôlego, uma voz mais áspera e autoritária soou atrás dele. Ethan. Um homem de camisa preta com um crachá de gerente, Richard Lewis, apareceu atrás do caixa. Seu olhar era frio, calculista. Que circo é esse? Você também quer fazer os clientes chorarem? Ethan tentou falar, mas nenhum som saiu. Richard inclinou-se na direção dele com tanta força que todos na fila ouviram. Você está atrasando a loja toda. Se você não consegue fazer o seu trabalho, não tem o direito de estar aqui. Michael sentiu a mandíbula se contrair. Ethan murmurou quase inaudivelmente. Eu só preciso de 1 minuto. Richard soltou uma risada desdenhosa. 1 minuto? Você acha que a vida lhe deve minutos? Ele bateu com força no balcão. Você sabe quantas pessoas estão esperando por um emprego como o seu? Os clientes baixaram os olhos. Ninguém interveio. Ninguém, exceto Michael. Ele observou Ethan com mais atenção. Olheiras profundas. Suas mãos estavam cobertas de pequenos cortes. O distintivo estava ligeiramente rachado e remendado com fita adesiva. Ele não era um funcionário preguiçoso. Ele era um menino exausto. Ricardo continua implacável. Último aviso.
Da próxima vez que eu te vir reclamando, vou te obrigar a sair na frente de todo mundo. Entendeu? Ethan assentiu com a cabeça, humilhado. Uma lágrima caiu na esteira transportadora. Michael a viu. E naquele exato momento algo cedeu dentro dele. Esse gerente estava falando em nome de sua empresa. Essa humilhação ocorreu sob o seu logotipo. Sob seu governo. Michael colocou seus pertences lentamente sobre o tapete. Ele ainda não tinha dito nada. Mas, aos seus olhos, uma decisão já havia sido tomada. E quando Michael Anderson tomou uma decisão, a vida de alguém em algum lugar estava prestes a virar de cabeça para baixo. Michael deu um passo à frente e colocou calmamente sua cesta na esteira rolante. Com licença. Sua voz era calma. Calma demais. Richard Lewis virou a cabeça, irritado. Senhor, se tiver algum problema, por favor, dirija-se à recepção. Michael não respondeu imediatamente. Ele olhou Ethan diretamente nos olhos. Você está bem? O silêncio se fez abruptamente. Ethan ficou paralisado. Ninguém lhe fazia essa pergunta há muito tempo. Seus lábios tremeram. Eu sim, bem. Ele baixou a cabeça. Só preciso terminar meu turno. Ricardo estalou os dedos. Não estamos aqui para terapia. Continue escaneando. Michael sentiu um calor abafado subir pelo peito. Quantas horas por dia você trabalha? Perguntou ele de repente. Richard franziu a testa. Isso não é da sua conta. 8 horas? 10? 12? Ethan murmura. Às vezes 15. Um murmúrio de choque percorreu a linha telefônica. Michael expirou lentamente. E seus intervalos? Ethan hesitou. Ele lançou um olhar de pânico para Richard. E quando a loja está silenciosa? Richard interrompeu abruptamente. Ele é pago para trabalhar, não para descansar. Michael inclinou-se ligeiramente em sua direção. Você sabia que a lei exige pausas após 10 horas? Richard zombou. Então você agora é advogado? Michael esboçou um sorriso quase imperceptível. Não. Apenas alguém que lê as regras, especialmente quando elas são escritas pela própria empresa. Richard ficou paralisado por uma fração de segundo. O que você está insinuando? Michael se virou para Ethan. O porquê você estava chorando de verdade? Ethan cerrou os punhos. Sua voz saiu num suspiro. Porque se eu perder este emprego, minha irmãzinha não vai mais conseguir comprar os remédios dela. A loja pareceu parar de respirar. Ela está doente, continuou ele. Meus pais morreram. Eu peguei o turno da noite, depois o do dia. Pedi um dia de folga para ir ao hospital. Me disseram que poderiam me substituir. Uma cliente levou a mão à boca. Michael sentiu um nó se formar em sua garganta. Não era mais uma questão de gestão. Era uma questão de humanidade. Richard deu de ombros. Problemas pessoais não fazem parte dos objetivos da loja. Michael levantou a cabeça. Nesse caso, é a loja que tem um problema. Ele retirou lentamente o cartão bancário e o colocou sobre o balcão. Preto. Minimalista. Sem logotipo visível. Conclua a transação, Ethan. Então vai e sente-se. Eu cuidarei do resto. Richard caiu na gargalhada. E quem é você, afinal, para dar ordens aqui? Michael ergueu o olhar. Seu olhar era calmo, mas penetrante. Alguém que você deveria ter tratado com muito mais respeito. Naquele momento, Richard ainda não sabia disso. Mas em poucos minutos, sua carreira teria chegado ao fim. Richard zombou novamente, convencido de que estava lidando com um cliente pretensioso. Vamos lá, senhor. Pague suas compras e nos deixe trabalhar. Michael não elevou a voz. Ele simplesmente tirou o celular do bolso devagar e o colocou sobre a bancada, com a tela virada para cima. Richard Lewis, é isso mesmo? Perguntou ele calmamente. Sim, e daí? Michael digitou algumas palavras e depois olhou para cima. Você tem um superior direto. Uma diretora regional chamada Karen Whitmore. O sorriso de Richard se tornou mais tenso. E? Michael deslizou o telefone em sua direção. Você deveria verificar seus e-mails. Agora. Richard hesitou, depois pegou o próprio celular. Uma notificação acabará de aparecer. Assunto. Urgente auditoria interna imediata. Seu rosto empalideceu. O que é? Uma segunda notificação. Assunto. Suspensão temporária com efeito imediato. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Isso não é possível, murmurou Richard. Michael finalmente se sentou. Michael Anderson, PDG da Greenway Corporation. Um murmúrio de desaprovação percorreu a loja. Uma cliente deixou cair a sua mala. Ethan ergueu os olhos incrédulo. Vê você é? Sim. Richard deu um passo para trás. Senhor Anderson, deve haver algum engano. Eu? Não, interrompeu Michael.
O erro foi acreditar que ninguém estava observando. Ele se virou para Ethan. Quantas vezes você ultrapassou o horário permitido? Ethan engoliu a saliva. Quase todos os dias. Quantas pausas foram recusadas? Todos eles. Michael assentiu lentamente. E quanto aos comentários humilhantes? Ethan não respondeu. Ele não precisava disso. Naquele exato momento, as portas automáticas se abriram novamente. Uma mulher de terno escuro entrou ofegante, acompanhada por 2 fiscais de conformidade. Senhor Anderson, eu sou Karen Whitmore. Michael nem sequer olhou para ela. Você vê este jovem? É isso que seus relatórios chamam de recursos humanos complacentes. Karen empalideceu. Michael se virou para Richard uma última vez. Você está exonerado de suas funções. Em definitivo. Richard tentou falar. Nenhum som saiu. Michael então colocou a mão no ombro de Ethan. Não foi você quem falhou aqui. Esse é o sistema. E ele vai mudar. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Mas desta vez, já não eram lágrimas de angústia. Eram lágrimas de alívio. A loja havia recuperado uma calma sinistra. Os clientes falavam em voz baixa. Os funcionários olharam para Michael como se estivessem vendo um mito caminhando entre eles. Enquanto isso, Ethan estava sentado em uma cadeira perto do balcão, com uma garrafa de água nas mãos. Seus dedos já não tremiam, mas seu olhar permanecia perdido. Michael agachou-se à sua frente, ficando à altura dos olhos dele. E Ethan, olhe para mim. A jovem caixa obedeceu. O que você vivenciou hoje não é normal. E não é sua culpa. Ethan respirou fundo. Eu só queria trabalhar honestamente. Michael assentiu com a cabeça. E você conseguiu. Mais do que isso. Você perseverou quando outros teriam desistido. Ele se levantou e se virou para Karen Whitmore e os agentes de conformidade. A partir de hoje, tecla 1 auditoria completa desta loja. Tecla 2 pesquisa com todos os gestores da região. Tecla 3 linha direta anônima para funcionários. Karen assentiu com a cabeça pálida. Será feito imediatamente. Michael voltou-se para Ethan. Seu contrato está suspenso, mas não da maneira que você pensa. Ethan empalideceu. Eu entendo-se. Suspenso para que você possa descansar. Remunerado. Ethan abriu a boca sem conseguir falar. Sua irmã receberá a medicação. A Greenway cobrirá todas as despesas médicas. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Ethan. E quando você voltar, estará em uma posição diferente. Supervisor assistente. Treinamento remunerado. Horário flexível. Ethan levantou-se abruptamente. Senhor Anderson, eu nem sei o que dizer. Michael colocou uma mão firme em seu ombro. Simplesmente diga a verdade quando vir algo injusto. É assim que se mudam as coisas. Em seguida, ele se voltou para os funcionários reunidos. Nenhum número vale a pena se isso significar prejudicar alguém para obtê-lo. Se você sofre em silêncio, isso não é coragem, é uma falha de liderança. Houve silêncio total. Michael colocou o boné de volta e pegou sua sacola de compras. Antes de partir, ele se virou para Ethan uma última vez. Você não era invisível. Você nunca foi. As portas se fecharam atrás dele. Ethan permaneceu ali, parado no meio da loja, com o início de uma nova vida.